Boa noite. Vamos então começar esta live falando sobre a ideologia de gênero, mas vamos começar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Depois, então, que nós já falamos sobre a masculinidade e sobre a feminilidade, falamos sobre a diversidade e complementaridade dos sexos. Vamos agora falar sobre uma doença que é a ideologia de gênero. Primeiro a gente fala sobre a saúde, como é a família natural, constituída por um só homem e uma só mulher, unidos em matrimônio indissolúvel e abertos à procriação. Isto é o natural. Vamos agora falar sobre uma ideologia que constitui uma doença contra a família. Esta ideologia, chamada ideologia de gênero, vocês podem aprender muito sobre ela neste livro aqui de Jorge Scala, Ideologia de Gênero, o neototalitarismo e a morte da família. Podem aprender um pouquinho também sobre ela neste livro aqui do mesmo autor Jorge Scala, IPPF, a Multinacional da Morte, que fala sobre a conspiração internacional para se implantar o aborto e a cultura da morte no mundo. Em um pedacinho do livro, o autor fala, não com tanta extensão e detalhe como aqui, sobre a ideologia de gênero. A ideologia de gênero, ela é uma deformação da antropologia que pretende reduzir o masculino e o feminino, o macho e a fêmea, o homem e a mulher, puramente a convenções ou construções sociais. Gênero seria, de acordo com essa ideologia, um papel socialmente construído e atribuído a determinado sexo. Vamos ver como a gente entende isso aqui. Segundo a fundadora da ideologia de gênero, Judith Butler, no seu livro Gender Trouble, o problema de gênero, questão de gênero, O feminismo e a subversão da identidade, de 1990, esta autora, considerada a mãe, a criadora da ideologia de gênero tal como nós a conhecemos, ela diz: gênero é uma construção cultural. Portanto, não é o resultado causal do sexo, nem tão aparentemente fixo como o sexo. Ao teorizar, diz Judith Butler, que o gênero é uma construção radicalmente independente do sexo,
O gênero mesmo vem a ser um artifício livre de ataduras. Em consequência, homem e masculino poderiam significar tanto um corpo feminino como masculino. Mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um feminino. Esta nova maneira de ver a mulher, chamada perspectiva de gênero, teoria de gênero, ou, como nós a chamamos, ideologia de gênero, resume-se nos seguintes princípios. Não existe um homem natural, nem uma mulher natural. Todo ser humano nasce sexualmente neutro. A sociedade é que constrói os papéis, masculinos ou femininos. Gêneros são papéis socialmente construídos e atribuídos a cada sexo. Este é um princípio da ideologia de gênero. Não é a natureza, vou prosseguir, mas a sociedade que impõe à mulher e ao homem certos comportamentos e certas normas diferentes. Assim, se desde pequena a mulher brinca de boneca e brinca de casinha, isso não se deve a um instinto materno nem a uma vocação para a maternidade, mas simplesmente a uma convenção social. A sociedade convencionou que a mulher deve ser mãe, deve ser dona de casa, então a menina brinca de mãe, ou seja, de boneca, que é a filha dela, e brinca de casinha, onde ela é a dona de casa, por pura construção social. Se as mulheres casam-se com homens e não com outras mulheres, isso não se deve a uma lei da natureza, mas a uma construção da sociedade. Poderia ser diferente? É a sociedade que determina que o casamento tem que ser entre pessoas de sexo diferentes. Assim diz a ideologia de gênero. Se os homens sentem-se na obrigação de trabalhar fora de casa para sustentar a família, enquanto as mulheres sentem necessidade de ficar junto aos filhos, tomando conta, amamentando, nada disso é natural, segundo tal ideologia. São meros papéis, desempenhados por costume, por tradição, por convenção, que poderiam perfeitamente ser trocados. Segundo tal ideologia, nada impediria, em tese, que a mulher fosse a provedora do lar e que o homem ficasse em casa tomando conta das crianças. Tais ideias, que são meras construções sociais, isso se chama gênero, servem para justificar o domínio da mulher pelo homem. Assim, toda mulher, diz a ideologia, ingenuamente acredita que seu lugar mais importante é o lar, que nasceu para ser mãe, que deve sacrificar-se pelos filhos, que deve ser fiel ao marido, e assim por diante. Então a mulher, pobre e coitada, foi enganada, e a ideologia de gênero deve libertá-la deste engano, de que ela deve ser caseira, de que ela deve ser do lar, de que os filhos são muito importantes para ela e ela para os filhos, que a casa é o seu lugar fundamental. E assim, acreditando nisso, ela está escravizada e oprimida. Tais construções sociais
gênero não tem fundamento, dizem as feministas de gênero. Assim, é preciso desconstruir tais ideias. É um neologismo. Em vez de destruir, que é muito pesado, desconstruir, que é mais suave, dá uma ideia de desmontar. Desconstruir tais ideias, conscientizando a mulher de que ela está sendo enganada e explorada. Você, mulher, você pensa que é a rainha do lar? Não. No lar você está aí só sofrendo e apanhando. Seu lugar deveria ser lá fora, competindo com o seu marido, ganhando tanto ou mais do que ele, recebendo títulos de honra. Você está totalmente enganada ao pensar que o seu lugar é o lar. Uma vez liberta de tais construções sociais que a exploram e oprimem, a mulher agora está livre para construir a si mesma. Agora ela pode optar livremente por ser lésbica, porque ela tem que se casar com um homem. Pode se casar com uma mulher também, diz a ideologia. Por não ser mãe, porque eu nasci para ser mãe. Eu posso optar por nunca ser mãe, ou por matar o filho concebido. Por que eu tenho que me sacrificar pelo filho? Não. Eu posso me desfazer do filho se ele servir de empecilho para minha realização profissional. Por que não? Tudo passa a ser permitido, segundo essa ideologia de gênero, que massifica a humanidade, nivela os sexos, não faz distinção entre as funções e, por conseguinte, destrói a família. A origem da ideologia de gênero, se nós formos procurar a origem remota dela, não a mais nova, que é a de Judith Butler em 1990, com o seu livro Problema de Gênero, mas a origem remota, se nós formos procurá-la, encontraremos neste livro aqui, de Engels. Este livro é A Origem da Família, da Propriedade e do Estado. Este livro foi escrito em 1884, quando Karl Marx, amigo inseparável de Engels, já havia morrido. Este livro pretende explicar como é que a família surgiu e a propriedade privada e o Estado a partir de supostos dados antropológicos. E segundo tal livro, que Marx escreveu, mas recolhendo que Engels escreveu, mas recolhendo citações de Marx, segundo tal livro, a família seria uma instituição perversa, que surgiu para justificar a dominação da mulher pelo homem. Surgiu para fazer com que a herança permanecesse sempre num mesmo clã, num mesmo lugar. Vejamos aqui o que diz esse livro em uma determinada passagem. É Engels escrevendo. Em um velho manuscrito não publicado, escrito por Marx e por mim, em 1846, encontro as palavras: a primeira divisão de trabalho é aquela entre o homem e a mulher para a propagação dos filhos. Divisão de trabalho nós temos entre patrões e operários, entre senhores e escravos, mas a primeira delas é entre homem e mulher unidos em matrimônio para a procriação.
Assim dizia Marx. E hoje posso acrescentar, diz Engels, a primeira oposição de classe que aparece na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre homem e mulher unidos em matrimônio monogâmico. E a primeira opressão de classe coincide com a do sexo feminino pelo sexo masculino. Para que existe então a família? A família existe para justificar a opressão da mulher pelo homem. Segundo a doutrina marxista, não há conciliação possível entre as classes. Operários e patrões são necessariamente inimigos. Os operários não devem buscar melhorias para sua classe, devem fazer uma revolução que terá por fim acabar com as classes. Marx pregava uma tomada do poder pelo proletariado. Depois de algum tempo, o Estado iria desaparecer. Não haveria mais classes sociais e tudo seria comum. Seria instaurado o comunismo. Em vez de tentar remediar o capitalismo, não. Façamos uma revolução, que os operários se apropriem dos meios de comunicação, que instaurem um período chamado ditadura do proletariado, que extingam todos os vestígios de burguesia e depois criem uma sociedade em que não haja mais burgueses e proletários, que não haja mais classes sociais, que não haja mais propriedade privada, que tudo seja de todos. É o paraíso comunista. Assim diz a ideologia marxista. Seguindo a mesma linha, o feminismo atual com bases no marxismo não deseja simplesmente melhorias para as mulheres, melhores salários, participação na vida pública, direito ao voto. Isso aí não basta. Deseja eliminar as classes sexuais. Não é que a mulher tenha os mesmos direitos que os homens, mas que, de fato, mulher e homem não existam mais. Que os dois sejam algo do passado, como no passado eram a burguesia e o proletariado e depois virou tudo comum, também homem e mulher não existirão no futuro. Tudo será de todos. Esta é a ideologia de gênero, com base no marxismo. Diz a feminista radical Shulamit Firestone, uma feminista bem radical mesmo, no seu livro A Dialética do Sexo, o seguinte: assegurar a eliminação das classes sexuais, assim ela chama os sexos, masculino e feminino, classes sexuais, requer que a classe subjugada, as mulheres, faça uma revolução e se aproprie do controle da reprodução. Os proletários tinham que se apropriar do controle dos meios de produção. As mulheres têm que se apropriar dos meios de reprodução, que são os seus próprios corpos, dizem as feministas. Que se restaure à mulher a propriedade sobre os seus próprios corpos, como também o controle feminino da fertilidade humana, incluindo tanto as novas tecnologias como todas as instituições sociais de nascimento e cuidado de crianças. Novas tecnologias, fecundação in vitro, inseminação artificial, cuidados de crianças, creches, o estado parental.
E assim como a meta final da Revolução Socialista, diz Shulamit Firestone, não era só acabar com o privilégio da classe econômica, mas com a própria distinção entre classes econômicas, a meta definitiva da revolução feminista deve ser igualmente não simplesmente acabar com o privilégio masculino. Isso era o movimento feminista primitivo. Não é só acabar com o privilégio masculino, mas acabar com a própria distinção dos sexos. As diferenças genitais entre os seres humanos não importariam culturalmente. O que se conservaria seria apenas as diferenças anatômicas, que não teria mais nenhuma importância, porque não haveria mais diferença de função entre homem e mulher. Tudo seria assim massificado. E essa massificação seria o paraíso, porque, segundo um postulado marxista, toda desigualdade é injusta. Não existe alguma desigualdade justa. Homem e mulher são desiguais por natureza. Segundo o marxismo, são desiguais por injustiça. Temos que igualá-los. Que coisa, né? A justiça não é isso. A justiça é dar a cada um aquilo que lhe convém, aquilo que lhe pertence, aquilo que é seu. Mas tem que dar aos iguais o que é igual, aos diferentes aquilo que é diferente, na medida da desigualdade. Os marxistas não entendem isso. Todos têm que ser iguais e a igualdade tem que ser absoluta, nivelada e massificada. As feministas de gênero, vou falar uma coisa mais apavorante aqui. Se os sexos estão destinados a desaparecer, se no futuro não haverá uma coisa chamada homem e outra coisa chamada mulher, se isso só existe agora e provisoriamente, deverão também desaparecer todas as proibições sexuais, como a do incesto e a da pedofilia. Isso é o que diz Firestone. O tabu do incesto é necessário agora apenas para preservar a família. Então, se nós acabarmos com a família, na verdade acabaremos com as repressões que moldam a sexualidade em formas específicas. Veja como ela diz sem subterfúgios, sem eufemismos. Se nós acabarmos com a família, acabaremos com as repressões, entre elas a repressão do incesto, de não praticar incesto. Os tabus do sexo entre adulto e criança, o que é isso? Pedofilia. E do sexo homossexual, 2 homens, 2 mulheres, desapareceriam. No futuro, adultos e crianças poderiam praticar atos sexuais, 2 homens ou 2 mulheres poderiam livremente praticar tais atos, assim como desapareceriam as amizades não sexuais. Todos os relacionamentos estreitos incluiriam o físico. Não haveria 2 pessoas amigas que também não praticassem fisicamente um ato sexual. Que coisa horrível! Para ela, isso seria a felicidade. A felicidade seria a ausência completa de proibições sexuais e, assim, evidentemente, a destruição da família. Não haveria um homem nem uma mulher. Obviamente, então, não há um pai nem uma mãe. E os filhos? Os filhos vão mal, obrigado, porque os filhos vão viver onde? Não vai existir filhos porque não vai haver pai nem mãe. Tudo será de todos. As mulheres serão de todos os homens serão de todas as mulheres, os filhos serão de todos. E a sociedade, assim,
Na sociedade haverá um comunismo não só de bens, de coisas, mas também de pessoas. E assim, este é o sonho. Só que esta feminista, Shulamit Firestone, que escreveu este livro bem cedo, a edição que eu estou vendo aqui é de 1972, ela é uma precursora. Judith Butler não chega a falar de maneira tão radical como ela. Judith Butler escreveu em 1990 O Problema do Gênero. Mas, na verdade, os princípios estão aí. Gênero você só consegue entender com o marxismo. Marxismo é a nivelação de todas as diferenças e o desejo de que tudo seja massificado. Ora, não foi assim que Deus criou o mundo. Deus criou as árvores produzindo fruto com semente e a cada uma segundo a sua espécie. Ele fez com que os animais, os peixes, as aves do céu fervilhassem, mas sempre cada um segundo a sua espécie. Ao criar o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele criou homem e mulher. A sua imagem ele o criou, homem e mulher ele os criou, e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Ele criou os dois diferentes e complementares. Portanto, a ideologia de gênero, ela nega tudo aquilo que Deus criou e que nós aprendemos naturalmente sobre a diversidade e complementaridade dos sexos. As feministas de gênero, fiéis à sua missão, à sua visão marxista, dizem que toda desigualdade é injusta, que o trabalho exercido pelo homem seja diferente do exercido pela mulher é simplesmente uma injustiça institucionalizada. Não é porque o homem é mais forte que ele vai exercer trabalhos mais pesados. Não é porque a mulher é mais delicada que ela fica cuidando das crianças. Não. Eles trabalham diferente porque há uma injustiça. E essa injustiça está institucionalizada. E temos que acabar com ela, massificando e nivelando. A respeito da mulher que opta por ficar em casa cuidando dos filhos, disse a feminista Simone de Beauvoir, que era mulher de Sartre, um filósofo existencialista ateu da França, disse ela a sua amiga Betsy Friedan, que era uma feminista radical norte-americana, uma francesa escrevendo a uma norte-americana. Pensamos que nenhuma mulher deveria ter esta opção, a opção de ficar em casa cuidando dos filhos. Não se deveria autorizar a nenhuma mulher ficar em casa para cuidar de seus filhos. Por quê? A sociedade deve ser totalmente diferente. As mulheres não devem ter essa opção, porque se essa opção existe, demasiadas mulheres decidirão por ela. E elas não podem decidir? Não. Elas não podem decidir. Elas têm que decidir sair de casa. Elas não podem ficar em casa nem livremente. Assim diz Simone de Beauvoir a Betsy Friedan. Que coisa, né? E isso é libertar a mulher. A mulher não pode livremente querer ser dona de casa. Não. Ela não pode se realizar com seus filhos, ela como esposa, como mãe. Não. Ela tem que sair. Ela tem que ir para esse mundo selvagem, para esse ambiente cruel, difícil, que não tem nada a ver com a maternidade. A maternidade é ternura, é aconchego, é acolhimento. A maternidade tem tudo com o lar. Este mundo competitivo não é um ambiente propício
para a mulher ficar imersa, né? Ela não foi feita para isso. E ao entrar neste mundo, ela tenta se masculinizar. O feminismo de gênero é inimigo frontal da família, porque a família é o lugar em que essas desigualdades crescem, né? Elas se institucionalizam. Então, o desejo do feminismo de gênero é acabar com a família. E uma das maneiras de acabar com a família é você mudar a definição dela. Em vez de dizer que a família é constituída por um só homem, uma só mulher, unidos em matrimônio com abertura aos filhos, vamos inventar novas formas de família? Família agora pode ser também a união de 2 homens ou de 2 mulheres. Uai, que isso? 2 homens, 2 mulheres, isso é família? E os seus filhos adotivos, agora duplas homossexuais podem adotar? Segundo a ideologia de gênero, sim. Mas que coisa estranha, porque isso é uma negação completa do sexo. O que é sexo? Sexo vem do latim secare, que quer dizer cortar. Aqui nós temos uma circunferência. A linha que toca uma circunferência é chamada tangente. Uma linha que corta a circunferência é chamada linha secante. Secante quer dizer cortante. Sexo é do latim secare. O ser humano está cortado, dividido em 2 partes diferentes e complementares, o homem e a mulher. Isto é o sexo. O sexo se caracteriza por 3 notas. Primeiro, a dualidade. Há 2 sexos. Não há 3 nenhum. Há 2. Você pode encontrar espécies assexuadas, como a ameba. A ameba não é uma espécie que tenha só um sexo. Não, ela não tem sexo, nem masculino nem feminino. Mas se uma espécie tiver sexo, ela tem 2. Ela tem o masculino e também o feminino. O sexo, por natureza, é dual. Outra característica do sexo é a complementaridade. O masculino se completa no feminino e vice-versa. Esta complementaridade é física, é biológica e também é psíquica. E, no caso do ser humano, espiritual. O que excede em um dos sexos falta no outro e vice-versa. Eu estou falando óbvio, né? Mas hoje o óbvio tem que ser falado. O que sobra no homem? A força muscular. Mas falta nele a percepção dos detalhes. Isso aí a mulher tem em abundância. E os 2 se completam, e completam muito bem, claro. Isso entre tantas outras coisas. Mas, se existe uma complementaridade e uma dualidade, há também uma terceira nota, que é a fecundidade. Os 2 sexos se unem e produzem um indivíduo da mesma espécie. O sexo, portanto, é dual, complementar e fecundo. Dualidade, só há 2 sexos. Complementaridade, eles se completam um ao outro. Fecundidade, da união dos 2 é gerado um indivíduo da mesma espécie. Ora, a união de 2 pessoas do mesmo sexo não tem nada disso. Primeiro que não é dual, porque os 2 sexos iguais, já não há 2 pessoas do mesmo sexo, falta dualidade. Tem que haver 2 sexos, não um. Não há complementaridade. 2 homens não se completam, nem 2 mulheres. E falta a fecundidade. 2 homens não procriam, nem 2 mulheres. O homossexualismo, por mais que queiram dizer o contrário, ele é antinatural.
Tanto é assim que o pecado do homossexualismo é chamado simplesmente pecado contra a natureza. E este vício, diz Santa Catarina de Sena, nas suas revelações que ela teve, nos seus livros, os Diálogos, que este vício é tão horroroso que até os demônios fogem dele. O demônio incita a praticar tal ato, mas por causa da sua natureza angélica, que é muito superior à natureza humana, na hora em que o pecado é consumado, ele se afasta. Ele não suporta ver isso. Não porque ele não queira ofender a Deus, ele quer, mas é algo repugnante para a sua natureza angélica. Estou falando do pecado da sodomia, o pecado do homossexualismo, o pecado que fez com que a cidade de Sodoma fosse destruída por Deus na época de Abraão, quando ele saiu, de lá, quando ele intercedeu por Ló, que morava naquela cidade, que saiu de lá acompanhado da sua família, guiado por anjos, porque aquela cidade que estava toda pervertida foi destruída por Deus, a cidade de Sodoma. Então, dizer que o homossexualismo pode servir de base para construir uma família é tentar fazer de algo sagrado pai, mãe, filhos, marido, mulher, matrimônio, algo pecaminoso. Você está sacralizando o pecado, não apenas profanando a família. Isso é gravíssimo. Pasmem, nunca vi uma marcha de orgulho adúltero. Nunca vi homens e mulheres se gloriando pelas ruas dizendo que traíram seus maridos ou suas mulheres. Se fosse, seria algo grave, mas preferiram inventar uma marcha de orgulho homossexual, para se orgulharem não de pecados de adultério, mas de um pecado maior que é contra a natureza. O adultério, explica-nos Santo Tomás de Aquino, é um pecado contra a reta razão. Porém, em si, este ato é natural. O adultério é um ato natural, praticado com a pessoa errada, com a pessoa com que você não se casou. Por isso, ele é pecado, mas o ato em si não é pecaminoso. O que faz o adultério ser pecado é a circunstância com quem. Mas ele é praticado entre um homem e uma mulher de maneira natural. A fornicação, que é a união sexual entre solteiros, também é pecado, mas o ato em si é natural. O que faz a fornicação ser pecado? A circunstância quando você está praticando isso antes do casamento e não depois. É essa circunstância que faz com que este ato seja pecado, mas em si ele é natural. Quando você passa para outros tipos de pecado, como o homossexualismo, aí já não é mais assim. Já não é uma circunstância de tempo, de companhia, não. É uma circunstância já não é uma circunstância, já é o próprio ato em si que é antinatural. O homossexualismo em si, ele corrompe a natureza, porque nele não há dualidade, não há complementaridade e não há fecundidade, não há nada. Só há a busca desenfreada do prazer numa caricatura grosseira da união sexual, tal como Deus a quis e inscreveu na natureza. O homossexualismo, pior que ele, só existe um pecado, que é o pecado da bestialidade, o pecado da união com animais, que não respeita sequer a espécie. Os homossexuais são da mesma espécie humana, mas praticam uma união carnal com fins puramente de prazer, mas sem nenhum respeito à natureza. Existem outros pecados também contra a natureza, como aberrações no acasalamento. Pode haver um pecado em que você respeite a diversidade dos sexos, ou seja, um homem e uma mulher,
Pode ser até que os dois sejam casados, mas que eles não se acasalem naturalmente, que eles procurem prazer um no outro usando órgãos que não são próprios para a cópula. Por exemplo, o ânus ou a boca. Tais pecados são pecados antinaturais que pertencem a uma categoria mais grave, ou seja, quem pratica isso dentro do matrimônio, objetivamente, está cometendo um pecado maior do que o adultério. O adultério é natural, é um ato natural praticado com a pessoa errada. Mas tais aberrações no acasalamento, elas são contra a natureza. Por fim, Santo Tomás fala de um outro pecado contra a natureza, que é a masturbação. Masturbação é um pecado antinatural, porque corrompe também o ato sexual, uma vez que procura um prazer que só é legítimo dentro do matrimônio de maneira solitária, fora de qualquer união com qualquer outra pessoa. Tudo isso, então, são pecados contra a natureza. Bem, na ideologia de gênero, simplesmente não existe pecado, porque nem sequer existe natureza, não existe nada, existe uma liberdade. Como disse a serpente a Eva, a nossa mãe, sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Não precisais mais respeitar coisa nenhuma, nem a diversidade dos sexos, nem a dualidade, nem a complementaridade, nem a abertura à procriação, nada, tudo é permitido, isso vai vos fazer felizes. Não é assim. A felicidade está na obediência a Deus, no respeito às suas leis, no desejo de encontrar-se com Ele, de ver a sua face. Esta é a felicidade. Isso que o mundo promete e o príncipe deste mundo promete é um engano, que na verdade é uma grande escravidão. Então nós temos que nos libertar da ideologia de gênero. E a ideologia de gênero está mais perto do que você pensa. Você conhece este livrinho aqui? Menino também brinca de boneca? Por que esse livro aqui deseja ensinar os meninos a brincar de boneca? Naturalmente eles não brincam. Para que você forçar, obrigar o menino a fazer aquilo que ele naturalmente não faz? Para quê? Para dizer que brincar ou não de boneca é uma pura convenção social e que você pode forçar os meninos a fazer isso. Isso não se faz. Isso não se faz, gente. Os brinquedos são diferentes porque há inclinações naturais diferentes em cada sexo. Este livro aqui, Diversidades Sexuais, do Ministério da Saúde, mas distribuído para as escolas, é um livro terrível, que fala que o homossexualismo é absolutamente normal, é uma opção que deve ser respeitada e que a criança ela tem que pensar: o que eu sou? Eu sou homossexual? Eu sou heterossexual? Um dia ela vai descobrir aquilo que ela é. É tão incoerente essa teoria. De vez em quando dizem que a pessoa pode escolher o que ela vai ser. Outra vez dizem que ela vai descobrir aquilo que ela é. A criança vai crescer pensando: será que eu sou homossexual? Será que eu não sou? Meu Jesus, que coisa mais absurda. Não esperem coerência nessa teoria, porque essa teoria ela é feita para destruir e não para construir. E ela tem por autor o pai da mentira. Então, o objetivo é destruir, e para destruir vale tudo, inclusive as contradições. Olha, tomem muito cuidado para vocês evitarem a linguagem de gênero. E sobre isso eu queria prestar minha homenagem ao Jorge Scala, porque ele é especialista em denunciar o que algumas pessoas não entendem, que é a malícia que está em algumas
algumas expressões que foram cunhadas pela ideologia de gênero. Uma delas é a chamada distinção entre homossexuais e heterossexuais. Uma pergunta interessante. Se perguntarem isso para você, você é homossexual ou você é heterossexual? Por favor, não digam eu sou heterossexual, porque eu não sou. E o Jorge Scala explica isso aqui muito bem. Eu estou lendo um pedacinho desta obra dele, uma nota ao pé da página. Devo confessar ao leitor que não sou heterossexual, diz Jorge Scala. Na realidade, os heterossexuais não existem. Explico-me, sou apenas homem, sem nenhum acréscimo, porque qualquer um deles é desnecessário. Eu sou homem. Poderia ser uma mulher, mas heterossexual, que isso? Todos nós, seres humanos, podemos ser apenas homens ou mulheres em relação à sexualidade. Não existe um terceiro sexo. É verdade que existem pessoas com anomalias sexuais de diversos tipos, isso é verdade. Entre tais anomalias existem algumas de origem biológica, como o hermafroditismo. O hermafroditismo é uma anomalia que consiste na presença de gônadas ou de caracteres sexuais dos dois sexos, né? É uma anomalia sexual. Há outras de origem psíquica, como a homossexualidade, o lesbianismo, o travestismo, etc. Portanto, quem utiliza o termo heterossexual para contrapô-lo a homossexual está afirmando implicitamente, olha o perigo, que ambas as categorias são igualmente válidas e opcionais. Por isso, alguns escolheriam ser heterossexuais e outros homossexuais. A realidade é o contrário. A normalidade física e psíquica em matéria de sexualidade tem apenas duas versões, mulher e homem. Então, a heterossexualidade não existe. Que coisa linda ele fala assim. Isso é um bálsamo para os meus ouvidos. A heterossexualidade não existe. Existem dois sexos, homem e mulher, distintos, complementares, fecundos. A heterossexualidade não existe. Do mesmo modo que ninguém pensa em chamar uma pessoa de não leproso, você é um não leproso? Você é um não diabético? Claro que não, né? Por contraposição a leproso ou diabético, é tão absurdo quanto incorreto falar de heterossexuais, diz Jorge Scala. Esse vocábulo não é inocente, ainda quando a maioria das pessoas utiliza o termo sem perceber que está sendo manipulada semanticamente. Eu acho horrível falar isso. Vamos apanhar algumas pessoas heterossexuais para fazer uma manifestação em defesa da vida. Que isso, pessoas heterossexuais? Que isso? Eu fico até constrangido disso, porque eu perguntaria a quem usa este termo: Nosso Senhor Jesus Cristo é heterossexual? Que isso? O que é um heterossexual? Sei lá. Heterossexual é alguém que não é homossexual. Mas isso é uma aberração usar essa palavra. Heterossexual é alguém que se casa com pessoa do outro sexo. E se não for casado? Se for solteiro? Uma pessoa que sente atração pela pessoa do outro sexo? Pode sentir. Mas isso é o essencial? Heterossexual é a pessoa que não padece de um vício, de uma anomalia chamada homossexualismo. Mas isso não merece um nome? Que isso, gente? Não usemos essa expressão. Evitemos usar aquilo que o inimigo usa, tá?
Se perguntarem, você é homossexual ou heterossexual, você responde, eu sou homem ou eu sou mulher, e pronto. Você é a favor da homofobia? Não diga eu sou contra, nem diga eu sou a favor, porque você não sabe o que é isso. Homofobia foi um termo cunhado por eles para designar alguma coisa que só eles sabem. Então você responda com uma pergunta. Você quer dizer se eu sou a favor do homossexualismo? Responda com essa pergunta. Claro que eu sou contra o homossexualismo. Você é a favor da discriminação aos homossexuais? Olha a perguntinha, resposta errada, sou contra. É uma resposta errada. Por quê? Você deveria responder com uma outra pergunta. A que discriminação você se refere? A discriminação justa ou a injusta? Porque o nosso catecismo da Igreja Católica, quando trata do homossexualismo, diz que evitar-se-á para com as pessoas homossexuais todo sinal de discriminação injusta. E a Igreja não usa palavras ociosas. A Igreja não condena o aborto injusto, nem a eutanásia injusta, nem o adultério injusto. Ela condena o aborto, a eutanásia, o adultério. Quando a Igreja fala que para se evitar discriminações injustas, é porque existem, e obviamente existem, discriminações justas, sim. Aí você tem que perguntar, a que discriminação você se refere? A justa ou a injusta? E obviamente o outro vai então perguntar, então para você existem discriminações justas contra os homossexuais? Responda com uma pergunta. Sempre coloque o outro na condição de interrogado, tá? Não diga, é claro que existem. Não, responda perguntando. Você acha justo que uma dona de casa seja obrigada a conservar uma babá cuidando de seus filhos, mesmo depois de saber que ela é lésbica? Faça essa pergunta. Se o outro dizer, eu acho justo, você diz, então nós não temos condições de dialogar. Se você acha justo que a dona de casa seja obrigada a conservar uma lésbica cuidando dos seus filhos, sem despedi-la, então acabou o nosso diálogo. O que é uma discriminação justa? Nós estamos cheios de discriminações justas. Discriminar é separar, diferenciar. O professor sempre faz discriminação. Ele aprova os bons alunos e reprova os maus. Você, quando vai se casar, você discrimina entre os diversos candidatos aquele ou aquela que vai ser o seu companheiro ou companheiro por toda a sua vida. Você faz uma discriminação, porque pode se casar só com uma pessoa, não com outras. Os que estão na prisão foram discriminados, eles não podem se locomover, estão presos. Por quê? Porque praticaram atos dignos de discriminação. E essa discriminação é uma pena privativa da liberdade. Se você pratica livremente atos homossexuais, não pode querer exigir que agora você ingresse num seminário para ser padre. Você não pode querer exigir que você tenha o direito de educar crianças, porque os atos que você pratica, por serem imorais, torna você moralmente idôneo para tomar conta de bebês. Claro, não pode. Quem quer o bônus tem que aceitar o ônus. Ninguém obrigou você a praticar tal conduta. Mas se pratica, você agora não pode exigir aquilo que teria se não praticasse. Você quis praticar o homossexualismo, não pode agora exigir que um padre vá distribuir a você a hóstia consagrada na comunhão eucarística. Claro que não. Existem, portanto, discriminações justas e tem que haver. A justiça está em dar a cada um aquilo que lhe é devido. E São Paulo disse que os que praticam o homossexualismo estão entre aqueles que não herdarão o reino dos céus. Fala dos afeminados, dos sodomitas
e os inclui entre os bêbados, que também não herdarão, os ladrões, os salteadores, os fornicadores, os devassos, os adúlteros, os idólatras, não herdarão o reino dos céus. Não estou falando das pessoas que sentem atração por isso, sem culpa própria, geralmente por algum distúrbio de educação na adolescência ou na infância. Não é isso, porque isso pode ser uma tentação ou uma inclinação sem culpa. E você pode até lutar contra ela heroicamente e viver a castidade. Estou falando daqueles que livremente praticam isso. Tá? Quem pratica isso, pratica um pecado. A ideologia de gênero tenta sacralizar o pecado e tenta também incriminar a oposição ao pecado. Se você agora se opõe ao homossexualismo, você é um criminoso, você é um homofóbico. Você agora não merece ter liberdade de expressão, você deve ser preso, você deve ser multado, seu estabelecimento comercial deve ser fechado, porque você está sendo intolerante. Pois é, Deus é intolerante com o pecado. Ele tolera o pecador, dá chances para que ele se converta, mas ele não quer que nós permaneçamos eternamente no pecado. Temos que sair dele. Gente, combatamos a ideologia de gênero fazendo com que nós não tenhamos vergonha de sermos homens e mulheres, tá? Que não tenhamos vergonha de dizermos somos diferentes e complementares, formamos uma família, cada um tem a sua função diferente, que não é o mesmo que um papel. Papel se desempenha no teatro, mas papel é um puro fingimento. Eu não estou fingindo que sou homem, nem você está fingindo que é mulher. Nós temos uma vocação diferente, uma missão diferente. Estamos desempenhando isto. E não devemos nos envergonhar dessa diferença que é sadia. Não devemos nos envergonhar dos filhos numerosos, de educá-los e de preservá-los da corrupção deste mundo. A ideologia de gênero está entre uma das coisas mais perniciosas desta nossa época do século XXI. E começou de maneira internacional, com a Conferência de Pequim sobre a Mulher, em 1995. Ela tende a destruir o que ainda restava de sacralidade na família humana, quanto às leis, quanto aos costumes. Então a gente não pode dar tréguas a ela. Seja homem, você que é homem. Seja mulher, você que é mulher. Sejam pais, vocês que são casados, unidos em matrimônios. Sejam filhos, submissos aos pais. Sejam família. Sejam igreja doméstica. Sejam aquilo que o mundo não quer que você seja, mas que Deus quer. Porque não é o mundo que vai julgar você, é Deus que vai julgá-lo. Certo? Então, vamos agora encerrar dando a bênção final, que já está terminando, o nosso prazo. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grande de Montfort, de Santa Tina Beretta-Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Tchau, fiquem com Deus.